O show é seu. Obrigado, Eduardo. Obrigado a vocês, obrigado a oportunidade de dividir com vocês algumas reflexões, né, sobre esse momento tão dramático que a gente está vivendo, né? Algumas pessoas e algumas famílias em profundo sofrimento, né, em profunda angústia por conta das incertezas, né, e em tempos de isolamento, né? Então eu tenho o desafio de, em aproximadamente 20 minutos, tentar deixar uma mensagem central para vocês, né? O tema ele é amplérrimo, a gente pode falar sobre ansiedade durante uma semana e não vai esgotar o tema. Eu passei aí esse material, né? Eu acho que é um material que meio que conduziu esse meu speech aí de 20 minutos, né? E tem no final algumas sugestões de exercícios interessantes, né? Tem alguns exercícios de autotranquilização, exercícios de respiração, exercícios de relaxamento muscular progressivo. Tem várias outras sugestões ali para vocês. Mas para começar, né, eu acho que é importante contextualizar a ansiedade como um sentimento da família do medo, né? A ansiedade ela está associada à família do medo. E, nesse contexto, a gente pode imaginar que todo o nosso processo de mobilização, motivação humana, ele obedece a três grandes sistemas, né? Vamos imaginar comigo aqui. Então, a gente tem um sistema de recompensa, um sistema de ameaça e um sistema de conexão. Todos esses três sistemas, eles estão impressos biologicamente na gente. Só que o que tem o maior volume em nossa cabeça, né, é o volume do nosso sistema de ameaça, né? Antes de entrar nele propriamente dito, eu queria dividir com vocês o seguinte: eu não quero trazer aqui para vocês, seguramente, nenhum manual de boas práticas em como lidar com a ansiedade, não tenho essa pretensão, né? Porque uma das coisas mais frustrantes que pode ter para uma pessoa que está sob forte emoção, sob ansiedade, muito nervosa, ter alguém que, mesmo com a melhor intenção possível, fique dizendo, cara, pô, vai por aqui, vai por ali, faça isso, faça exercício, mantenha a rotina, todas boas ideias, mas que, na realidade, não calam aquela guerra interna que eu tenho, né? Aquelas sensações difíceis na minha fisiologia, pensamentos intrusivos. Então, eu não quero que a minha abordagem vá por esse caminho, né? Até porque, na realidade, como todos nós, eu também sou visitado pela ansiedade, né? E, na realidade, eu fui estudar isso há muitos e muitos anos, exatamente por saber quão difícil e quão dramático é saber lidar com essa regulação. Mas se esse sistema de ameaça nosso é o que fala mais alto, né, até em termos de arquitetura cerebral, é ele que está mais próximo da captação do mundo através dos nossos sentidos, né? Mas ameaça em direção a quê? Né? De que nós temos medo? Se a gente estivesse fazendo essa fala há 2 meses atrás, e não agora com o contexto do coronavírus, né, provavelmente a gente estaria falando das mesmas ameaças, das mesmas guerras. Então, a gente tem um primeiro grau, uma primeira estrutura de ameaça, que é a ameaça à nossa segurança física e à nossa segurança financeira, né? Estão relacionadas aos nossos temores de sobrevivência. Tem um segundo patamar, que são os nossos temores relacionados às ameaças ao pertencimento, né? É o temor de não ser querido o suficiente, ser amado o suficiente. E tem um terceiro estágio, que são os temores relacionados à estima, que é o medo de eu não ser importante o suficiente, não mandar bem e, por conta disso, não ser reconhecido. Essas são as guerras que a gente trava. A nossa ansiedade vem desse universo. Medo da sobrevivência, do pertencimento e da estima. Inclusive, eu acho que esse momento que a gente vive tem até uma janela de oportunidade, porque agora, em função de todo o drama relacionado às ameaças financeiras e às ameaças físicas, pode ser que diminua um pouco a intensidade das ameaças que são muito dirigidas pelas comparações sociais, pelas comparações se eu sou bom o suficiente em detrimento da outra pessoa. Pode ser que haja uma janela de oportunidade aí, né? Então, a impressão que eu tenho é que, se há 2 meses atrás, né, esse nosso sistema de ameaça já falava muito alto, com todo o contexto que a gente está vivendo, esse sistema ficou inflamado, né? O nosso sistema de ameaça está completamente inflamado, e o sintoma dessa inflamação do nosso sistema de ameaça é a ansiedade.
E aqui uma coisa legal da gente imaginar é que a emoção ansiedade é como se fosse um pacote 3 em 1. Né? Eu tenho certeza que isso toca porque todos nós, de alguma maneira, em maior ou menor intensidade, a gente vivencia isso. Né? Que o pacote 3 em 1 significa o quê? Diante de uma situação de ansiedade, eu tenho o meu corpo está ansioso, eu tenho sensações fisiológicas ansiosas, eu tenho um sentimento ansioso e eu tenho um pensamento ansioso. Então, na realidade, eu preciso ter bons antídotos para esses 3 grandes elementos. E aqui uma coisa interessante, que a ansiedade ela nasce lá na origem dela de uma intenção positiva. Né? Se a gente pensar que a origem da nossa ansiedade é um cuidado razoável, né, com a nossa sobrevivência, com o nosso senso de pertencimento e com a nossa estima, né? O grande problema é que a gente tem que pensar nessa lógica do cuidado num contínuo. Né? Imagina que num contínuo sábio a gente tem esse cuidado. Porém, muito rapidamente, a gente sai das fronteiras de um cuidado sábio e vai entrando na lógica da superpreocupação. Né? E a superpreocupação com o quê? Então, hoje em dia, eu fico ansioso porque eu estou ansioso. Eu estou ansioso porque eu percebo que eu estou tendo dificuldade para dormir. Eu fico ansioso porque eu me sinto um pouco mais taquicárdico. Eu estou ansioso porque eu tenho temor de desempenho. Eu estou ansioso porque eu não vou entregar a minha tarefa perfeitamente. Eu estou ansioso com as comparações. Eu estou ansioso porque eu não consigo prever o futuro e controlar as situações. Em resumo, eu estou ansioso com a minha segurança. Né? E, na realidade, a grande questão, né, para a gente falar de ansiedade é que a gente precisa colocar isso em perspectiva. Tem uma frase do Mark Twain que eu adoro, né, que é uma frase mais ou menos que fala um pouco sobre essa lógica da superpreocupação, que é: em minha vida eu já estive diante de muitas tragédias, mas só que a grande maioria delas nunca aconteceu. Né? Essa frase ela simboliza um pouco essa lógica da superpreocupação. Né? Então, o caminho sábio é: como é que eu faço esse caminho de volta? Como é que eu saio do caminho da superpreocupação e vou retornando para uma lógica de um cuidado razoável, de um cuidado sábio, né? De um cuidado que faça sentido. Né? Um cuidado que perceba o nosso balanço autonômico, né? Ou seja, a gente está sempre num jogo de equilíbrio entre aceleração e freio. É o nosso sistema simpático e parasimpático. Como fazer isso? E aí vem o tema da minha mensagem, o tema central da minha mensagem. Né? A gente viu nesses dias aí nos noticiários, nos sites, nos blogs, uma avalanche de boas sugestões, né, com ótimas intenções sobre como lidar com a ansiedade. Né? Então, todos nós ouvimos que, por favor, mantenham a rotina, por favor, cuidem dos seus, procurem se alimentar bem, façam atividade física, né? Enfim, se conectem, ou seja, todas ótimas sugestões. Só tem um detalhe: faltou combinar com o inimigo, faltou combinar com o adversário, né? Porque, às vezes, né, a guerra interna nossa é muito grande. Às vezes, o meu grau de ansiedade, o meu grau de exaustão emocional, às vezes, nem permite que eu faça essas práticas, ou eu faço essas práticas como um movimento de fuga, porque é muito difícil lidar com essa emoção desagradável. Então, diante dessa emoção desagradável, eu fujo dela, aí eu começo a comer mais, beber mais, né? Começo a trabalhar mais, começo a ficar mais digital do que nunca. Né? E aí a mensagem central é que, na minha concepção, o grande caminho de retomada da superpreocupação para o cuidado, ou seja, o grande caminho para a gente entrar numa lógica de regulação da ansiedade, é uma ação contraintuitiva. É uma ação que vai contra o nosso impulso, que é uma ação de quê? De abrandar a resistência, de parar a guerra, né? De alguma maneira, acolher essa emoção desagradável.
Eu, nos últimos anos, Eduardo, eu tive a oportunidade aí de trabalhar com muitos atletas que são nossos ídolos aí nacionais, né? De várias modalidades, né? Vou citar duas aqui, onde eu acho que eu consigo trazer uma comparação interessante sobre isso que eu estou falando. Trabalhei muito tempo com Anderson Silva, né? A lenda aí do MMA, e que ensinava uma lição muito importante. A arte marcial ensina uma lição muito importante nesse momento. Em muitas situações, ele está numa situação de grande pressão do adversário. O adversário passou, o adversário o está estrangulando, o adversário, de alguma maneira, está tirando o ar dele naquele momento, né? E a nossa atitude impulsiva é buscar o ar a qualquer momento, é lutar, é reagir, é resistir. Porém, a atitude sábia nesse momento é uma atitude de abrandar, de acalmar aquele desconforto, é de tentar ficar confortável no desconforto, né? Fazendo uma lógica, eu posso tentar ficar confortável no desconforto de uma dor de cabeça, eu posso ficar confortável no desconforto de uma preocupação, de uma ansiedade e assim por diante. A mesma lógica nessa turma de ondas gigantes que trabalham comigo, né? O Carlos Burle, esse menino, o Lucas Chumbo, que ganhou o Campeonato Mundial em Nazaré agora de ondas gigantes. Quando esses caras caem da onda e tomam um caldo e vão ficar rodando lá debaixo d'água, né? Todos nós, ato contínuo, ato reflexo, queremos o quê? O mais rapidamente possível ir para a superfície e respirar. Porém, essa não é a atitude sábia. A atitude sábia é, de alguma maneira, eu me acalmar, eu me abrandar, conseguir ficar confortável naquele desconforto e, a partir de um dado momento, eu reúno os meus melhores recursos para ter uma ação executiva, né? Seja no caso do Anderson, seja no caso do Burle. O primeiro passo qual é? O primeiro passo é a redução da resistência. Uma outra coisa interessante para trazer para vocês, tem um cara que eu gosto muito, que é o Jon Kabat-Zinn. O Jon Kabat-Zinn foi o cara que trouxe o mindfulness para o Ocidente, né? E ele é diretor-geral do Hospital de Massachusetts. E ele trabalhava com dor crônica. Aquela dor neurológica que muitas vezes nem a morfina dava conta, né? E aí ele trouxe, né? Ele trouxe uma lógica incrível, né? Porque ele começou, de alguma maneira, através do mindfulness, a ensinar esses pacientes a reduzirem a resistência, né? Ele tem uma formuleta que é interessante. Imagina uma fórmula matemática que ele diz que sofrimento, S, é igual a dor vezes resistência, né? Na realidade, aquela sensação praticamente terrível de lidar não era a dor, era o sofrimento, né? Que era aquela dor multiplicada pela resistência que eu tinha. Estou com dor de cabeça, dor. A partir do momento em que... O que é a resistência? A resistência se refere àquela situação quando eu não quero ter aquela experiência, aí eu resisto a ela, né? Então, aquela dor de cabeça deixa de ter de uma magnitude e vira uma enxaqueca. Da mesma maneira, a insônia, né? Eu não quero experimentar essa sensação de insônia. E aí, de alguma maneira, eu resisto a ela. Na realidade, eu multiplico a sensação de insônia, né? Então, na realidade, esse processo de redução da resistência talvez seja a habilidade mais extraordinária que a gente tem que tentar cultivar, que é uma habilidade dificílima, mas essa é o verdadeiro caminho, esse é o verdadeiro ponto, né? Inclusive, vários desses atletas, eu faço um treino que eu até sugiro a vocês, né? Um pequeno treino que a gente pode fazer em casa. Por exemplo, eu posso pegar alguns cubos de gelo, né? E 3 ou 4 cubos de gelo e trazê-los à minha mão e apertar contra a minha mão e ficar um tempo. Provavelmente aquilo vai trazer um desconforto gigantesco, vai doer, vai ser desconfortável, né? E aquilo ali é uma brincadeira e um treino prático de eu, de alguma maneira, reduzir a resistência, reorientar a minha atenção no seguinte sentido de aceitação, né? Mesmo não gostando dessa experiência, mesmo ela sendo muito desagradável, eu posso me abrir e acolhê-la, né? Eu posso fazer isso, né? Essa é a lógica da ansiedade. Mesmo sendo muito desagradável, né? Mesmo sendo terrivelmente uma guerra terrível que acontece internamente,
A nossa bioquímica fica completamente alucinada quando a gente está em ansiedade. É possível acolher aquele desconforto com gentileza, com autocompaixão, com doçura e ficar um pouco nela. É isso que o Anderson Silva, metaforicamente, e o Burle fazem quando eles estão naquela situação de grande aperto, né? Tem uma lógica também, né, dentro dessa abordagem da aceitação, que eu entendo que essa é uma atitude. Normalmente, quando a gente fala de aceitação, a primeira coisa que vem à nossa mente é um certo preconceito, imaginando a aceitação como uma atitude fofa, não compatível com uma atitude guerreira, uma atitude de quem vai à luta e vai buscar a superação. Na minha concepção, poucas coisas podem ser mais corajosas do que a aceitação, né? Ou seja, uma atitude de aceitação, enfrentar uma ansiedade, simplesmente abaixar as armas, é uma atitude que requer muita coragem. Isso é tão verdade, né, que talvez no mundo inteiro, né, você tem diariamente as pessoas, por exemplo, rezando aí o Pai Nosso. Tem uma questão central no Pai Nosso que é: seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, uma metáfora da entrega, da redução da resistência, da aceitação. Todos nós rezamos isso, ou falamos isso, ou ouvimos alguém falar, mas poucas pessoas desenvolvem a habilidade de viver o seja feita a vossa vontade, né? Então, esse processo, né, é um processo que não é fácil, não é tranquilo, mas existem habilidades, existem aí instrumentalização para a gente chegar até lá. Rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, eu já fazer o meu fechamento, né? Em todo o processo de aceitação existem estágios. E o primeiro estágio é comum a todos nós, que é resistir. Mais ou menos a frase é: vai embora, ansiedade. Por favor, saia daqui. Dá um jeito de desligar isso, né? A gente vai para o segundo espaço, que é: cara, eu posso explorar isso com curiosidade, eu posso explorar para ver o que eu estou sentindo, de que eu estou com medo. Eu estou com medo da minha reputação? Eu estou com medo do que pensem de mim? De que eu estou com medo? Indo para um terceiro estágio, que é tolerar, né? É, de alguma maneira, apesar de não gostar, eu posso me abrir para isso, eu posso tolerar, eu posso sustentar isso. Um quarto estágio é o de permitir, né? Que é abrir espaço para isso. E um quinto e último espaço é fazer amizade com ela. É o estágio meio ninja, né? Que é: eu faço amizade com você, eu faço amizade com essa emoção desconfortável, e o que eu aprendo com isso, né? Então, essa mensagem central que eu queria trazer para vocês, né, que é de parar a guerra, de tentar baixar as armas, de tentar experimentar de forma vivencial, seja feita a vossa vontade, né? É como se fosse a primeira grande etapa desse processo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não é a única, porque essa etapa ela nos dá a condição de ir até a superfície, né? De entender o que está acontecendo e aí acionar as coisas que são as coisas relacionadas à minha atitude mental, ao meu pensamento, né? E a ganhar discernimento, como os hindus falam, viveka, discernimento, né? E ao mesmo tempo, né, a gente ter um extremo zelo com a nossa ecologia pessoal, cuidar do nosso corpo, porque pensamentos e ações no nosso corpo acionam a nossa farmácia interna. Todos nós temos uma prateleira enorme com vários recursos dentro da gente que podem ser acionados. Eles podem ser acionados se a gente cuida do nosso corpo, se a gente cuida das nossas emoções e se a gente cuida dos nossos pensamentos. Em cuidar do pensamento, existe uma abordagem muito central na psicologia positiva, um conceito chamado estilo explicativo otimista. O estilo explicativo otimista é como eu explico as situações. Normalmente, quando a gente ouve a palavra otimismo, a gente vai logo para a caricatura do otimismo, né? É o otimismo que tem uma parede aqui e o meu pensamento positivo, eu vou atravessar essa parede. Isso é uma caricatura, né? O estilo explicativo otimista, ele é muito realista. Ele incorpora que está doendo, ele incorpora que o momento é difícil, ele incorpora que o momento é delicado. Porém, o estilo explicativo otimista aciona o ângulo mais construtivo, o melhor ângulo que eu posso olhar essa situação, né? Eu acho que, a partir dessa redução da resistência,
acionando esse estilo explicativo otimista e com boas práticas, né, trazer e essa mensagem final que eu quero deixar para vocês é uma mensagem de certo otimismo e de certa esperança, né? Porque, por exemplo, nós estamos agora, sei lá, com 500, 600 pessoas juntas que trabalham numa enorme corporação, das maiores corporações da América Latina, né, que estão juntos, que de alguma maneira têm uma rede de autocuidado. Isso é um privilégio. Eu posso ser grato por essa experiência, né? Eu posso ser grato por estar trabalhando em casa, né? Eu posso ser grato, né, por todos os presentes que a vida está me dando, principalmente num momento de grande sofrimento que a gente vai ver na humanidade. As notícias vão piorar muito. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito mal-estar nas próximas semanas, porque a gente vai continuar vendo o noticiário e o noticiário vai ser muito impactante emocionalmente. A gente vai se emocionar com os dramas, né, e com o sofrimento. Então, é momento de duas virtudes do coração muito importantes associadas ao estilo explicativo otimista, que é a questão da compaixão e da autocompaixão, que é como eu posso me tratar bem, é entender que nós 500 aqui, nós 600, estamos completamente juntos numa lógica de humanidade compartilhada, porque todos nós queremos ser felizes e evitar o sofrimento. Então, essas duas virtudes do coração, a compaixão e a gratidão, associada ao estilo explicativo otimista e boas práticas, todas aquelas que os especialistas estão falando, eu acho que a gente pode lidar com esse processo, né, de uma forma mais amena, mais construtiva, e tudo passa originalmente por a gente baixar as armas, né, fazer um acordo de paz com o inimigo, reduzir a resistência e desenvolver essa incrível habilidade, dificílima habilidade, que é a habilidade da aceitação. Quer dizer, tem várias explicações aí, né? Eu acho que é muito importante a questão da conexão, né? O grande antídoto do sistema de ameaça, ou seja, o grande antídoto da ansiedade, é o sistema de conexão, né? Então, quando a gente toca nas pessoas, quando a gente se cumprimenta, quando a gente cumprimenta com um sorriso, isso funciona como um grande antídoto. E é como se a gente tivesse perdido esse antídoto natural que é o nosso sistema de conexão, ou seja, deixou a coisa mais inflamada ainda, né? E isso pode também vir acrescido de alguns dramas de rotina, né? Que é eu, de alguma maneira, me enrolar na minha rotina, perder a rotina, ter dificuldade de fazer as minhas práticas, suponha práticas físicas, de certa maneira, eu me enrolar com o tempo, né? Com o tempo extra que eu ganhei, né? Então, eu creio que eu estou meio que me lambuzando, no pior sentido da palavra, com o tempo extra que eu ganhei, né? E perdi o sistema de conexão. E um detalhe, com esse tempo extra que eu ganhei, eu fiquei com mais tempo para entrar em contato com o meu mundo interior. E para muitas pessoas é muito difícil entrar em contato com o seu mundo exterior, o seu mundo interior. Então, creio que esses talvez sejam os motivos mais plausíveis para explicar esse aumento de ansiedade nesse momento de home office. Eu acho que esse foi o tema central, né? Foi o tema central que nós trouxemos aqui. Eu acho que a grande habilidade que a gente precisa desenvolver é abaixar as armas, é reduzir a resistência e aumentar a minha consciência emocional de o que eu estou defendendo. O que eu estou defendendo que é tão valioso, né, que possa me gerar um pânico, né? Eu estou defendendo a minha reputação, a minha imagem, o meu pertencimento. Eu posso colocar isso em perspectiva, mas eu só vou conseguir colocar isso em perspectiva se eu aprender essas habilidades da redução da resistência. E aqui eu conclamo vocês a desenvolver uma habilidade que é fundamental nesse processo, que é aprender a respirar. Aprender a respirar é que faz a ponte entre o nosso cérebro emocional, né, o nosso cérebro da ameaça, o nosso cérebro da amígdala, né, com o nosso cérebro executivo. É ela que faz essa ponte, porque a respiração é o único fenômeno que é, ao mesmo tempo, voluntário e involuntário. Ela é o abre-te sésamo para isso. Então, vocês já ouviram não, respira mais fundo. A habilidade de respirar talvez seja uma das habilidades mais espetaculares que eu poderia desenvolver, seja para esse momento ou seja para o futuro. Eu apostaria todas as minhas fichas em desenvolver essa habilidade.
Segurança psicológica está na base do fator confiança. É o momento de todo o time se irmanar, entrar numa lógica de confiança. E, para isso, é fundamental que a segurança psicológica prevaleça, que é um lugar seguro. Esse lugar é um lugar seguro para eu expor ideias, né? Esse lugar aqui eu não vou ser julgado por eu tomar riscos interpessoais. Então, talvez, eu acho que o grande exercício como time é apostar as fichas nessa lógica da segurança psicológica e do fator confiança nesse retorno às atividades normais. Eu passei aí esse material, né? Eu acho que é um material que meio que conduziu esse meu speech aí de 20 minutos, né? E tem no final algumas sugestões de exercícios interessantes, né? Tem alguns exercícios de autotranquilização, exercícios de respiração, exercícios de relaxamento muscular progressivo. Tem várias outras sugestões ali para vocês. Eu acho que agora é um momento de usar bons antídotos, né? Eu acho que a solidão, a reclusão é uma coisa muito dura. Galera, a dor da rejeição, da rejeição social ou da exclusão, né? Ou do exílio, vamos dizer assim, ela é processada no nosso cérebro na mesma matriz da dor física. Ou seja, quando eu fraturo a minha perna, essa dor é processada no meu cérebro no mesmo lugar da dor do exílio. Então, isso é muito sério, né? Por isso que a gente se sente muito mal, né? Com a perspectiva de ser excluído, né? Então, eu acho que a primeira dica é se tratar com muita compaixão, se tratar com muita gentileza, buscar leituras inspiradoras sobre esse tema e, naturalmente, acionar a sua rede, acionar a rede das pessoas que você ama, das pessoas que você confia, né? Dividir com elas as suas angústias e criar essa rede, né? Na realidade, nós temos aqui uma comunidade, de uma forma ou de outra, com pessoas próximas ou não, com pessoas com afinidade ou não, aqui não deixa de ser uma rede, né? E é um momento, a segurança psicológica agora, por exemplo, é compartilhar. Gente, eu estou muito angustiado, eu estou muito triste nesse momento. Então, eu acho que são essas duas coisas: o tratamento gentil e autocompassivo de um lado e realmente buscar freneticamente as conexões das pessoas que você mais ama. Ótimo, Fernando. Mega obrigada. Já aproveitando a oportunidade, queria muito agradecer a sua participação aqui. Acho que é super legal e muito interessante para a gente. Enfim, ontem a gente conversou um pouco sobre isso. Acho que cada vez que a gente conversar sobre isso, a gente vai aprender um pouco mais sobre o assunto, né? Super obrigada aí pela participação.